questão da fala do ministro Barroso dos Estados Unidos, que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. Você não manda na Polícia Federal. Eu quero saber o que o senhor falou agora. Querem me prender e assassinar. Não, por favor, deixa eu concluir aqui. Por que o senhor está mencionando o Adélio? Quem quer matá-lo? Essa é a minha dúvida. O senhor está dizendo, ó, não querem só me prender, querem me matar. Tem sistema. Tá? O sistema tem nome e sobrenome. São pessoas que conduzem o destino do Brasil. Mas como é que é a sua avaliação do que eles disseram? Com todo respeito a você, cara. Eles não declarou isso. Eu acredito que é antidemocrático foi o que o TSE fez comigo. Durante a campanha, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo aborto, do Lula falando que se envolve o celular para tomar cervejinha, imagem minha no enterro da Rainha Elizabeth, imagem minha na ONU. Não podia botar imagem do 7 de setembro. Quer ver uma coisa? Se eu tivesse os poderes que Alexandre de Moraes tinha, eu podia, no inquérito meu, convocar o ministro Benedito e perguntar para ele o que é missão dada e missão cumprida. Ou então o que é esse gesto para outro ministro. Você já viu algum advogado ser multado porque peticionou alguém? Mas é recorrer da multa, né? Nós ouvimos. Mas se eu recorrer da multa, ia passar por 200 milhões. São opiniões, né, Josias? Você tem a tua opinião, tem a minha, o cara tem a dela. São opiniões. Quem quer dar o golpe dia 8, dá um golpe antes do dia 8. Dia 8, todo o governo estava na mão do Lula. Todo, sem exceção. Agora, eu não entendo por que essa perseguição brutal em cima de mim. Não é apenas na baleia. Eu sofri 5 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. O que nós queremos, Josias? É garantir a nossa democracia. Alguém achar que o Brasil é um país democrático no momento está completamente equivocado. Agradeço ao Josias, eu conheço a espontaneidade dele. Ele vai falar e vai deixar eu falar também. Para a gente ver se chega num denominador comum, né? O próximo disso aí. Então, estou feliz com essa oportunidade. Muita gente, Josias, pediu para não vir aqui. Eu falei, não, mas é um local que tem certas emissoras que a gente sabe a posição política e ideológica dela, né? Eu não posso sair num tipo de emissora, que nem todas. Coisa que o Lula, se você reparar, nunca ele deu nem entrevista lá para a Jovem Pan. Nem ferrando. O tempo aqui para nós. Eu queria lhe perguntar, presidente, o senhor está respondendo a uma ação penal no Supremo e eu ouvi o senhor dizendo que a sentença está pronta, que vai haver uma condenação, 38, 40 anos. É isso mesmo. Isso significa que o senhor jogou a toalha, a sua defesa jogou a toalha? Por que o senhor diz que a sentença está pronta? Eu tenho visto isso na imprensa. Você também deve ter visto isso na imprensa. Tá? Então, o que eu estou vendo na imprensa, não concordo, seja essa a realidade. Né? Tenho esperança de reverter tudo isso aí, que afinal de contas, repito, é o MP que tem que provar que sou culpado, não eu provar que sou inocente. É o que estão fazendo. Nessa semana agora, o Alexandre de Moraes liberou outra parte do processo que não tinha chegado ao nosso conhecimento ainda. Nós já fizemos defesa sem ter amplo acesso àquilo que a PF coletou ao longo desses mais de 2 anos. Então, tenho esperança, sim, de retornar. Estou com 70 anos de idade, se me condenar a 40, é meu fim. A 20 também, eu não tenho mais tempo de... Agora, a sua esperança se mantém a despeito das decisões que vêm sendo tomadas na primeira turma do Supremo, que são unânimes ali, não é? A gente sabe, ali no Supremo, por exemplo, ali tem os 5 ministros e a gente tem história de cada um, né? O Zanin foi advogado do Lula, né? O próprio Flávio Dino já tive problemas enquanto deputado com ele, enquanto presidente entrou com uma ação contra mim. Tá? O Alexandre de Moraes parece uma coisa mais pessoal. Eu não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre de Moraes. Um recurso, por mais óbvio que seja, a gente não ganha nada. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. E eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, por que não segui o devido processo legal? Eu até estou no Supremo por causa do Ramagem. Botaram o Ramagem lá para todo mundo ir atrás. E agora, quando a Câmara decide, né, que ainda tem um recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que se sair, sairia só o Ramagem. Como saiu por parte de 2 crimes, continua com 3. A ação penal é uma só, não tem essa ação e não aquela. E o que estou sendo acusado no crime continuado, para deixar bem claro. A PF pegou 2 datas,
29 de julho de 21, numa live que eu fiz, criticando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que estava sendo discutido na Câmara, o voto impresso. E pegou uma outra data, 8 de janeiro, onde seria o golpe final. Tudo ao longo desse percurso está interligado. Mas agora, se entendi direito, o senhor acha que esse caso do Ramagem, a decisão que a Câmara adotou em relação ao Ramagem, pedindo a suspensão da ação penal em relação a ele, deveria ser estendida ao seu caso também, aos demais réus? manda suspender a ação penal. Eu estou no Supremo, juntamente com outros, entre eles militares, né, de alta patente, por causa do Ramagem. Agora, o que diz o artigo 97 da Constituição é que a decisão para tornar algo inconstitucional tem que ser do Pleno. Eu acredito que o Supremo vai reabrir, vai acolher essa O recurso do contestação, esse recurso para O senhor do chegou Mota. a conversar com o Hugo Mota sobre esse recurso? Porque o senhor esteve Não, com ele conversar, eu mandei em algumas relação à mensagens. anistia. Eu mando algumas mensagens para ele, como o artigo 97, algumas informações eu mando para ele. Coisa rara, nós conversamos por telefone, já tive pessoalmente 2 vezes com ele, tá? Entendo a situação dele, quero o melhor dele. Uma das conversas que eu tive com ele foi: Hugo, você tem metade da minha idade, então não dá para a gente traçar alguns paralelos aqui. Apesar de ser uma pessoa inteligente, tem um montão de virtudes, né? Mas a idade, a experiência é muito grande, minha em relação a ele. E, obviamente, a gente espera, né, como aplaudir esse recurso dele agora, questionando a questão de quem deveria decidir se é inconstitucional ou não. O que o Congresso, o que a Câmara votou é o plenário, são os 11 ministros e não 5 apenas. Cara, é isso que é difícil entender. A Câmara aprova lá baseada na Constituição, que é esse artigo 97. Aí depois, tá lá na Constituição escrito isso daí. Aí depois o cara vai lá no STF para decidir se é constitucional um negócio que tá na Constituição. Cara, você nunca vai conseguir. Você tá nadando contra a correnteza. Que eu teria usado a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha. Houve o desfile de 7 de setembro, sim, de 21, e foi uma coisa fantástica. 22, foi uma coisa fantástica. Acabou o desfile, deixei minha faixa, entreguei minha faixa para alguém, e lá fora estava cheio lá, esplanada do Ministério. Nunca ninguém viu tanta gente na esplanada do Ministério como naquele momento. Usei o carro de som do Silas Malafaia. Fui acusado aí, nesse segundo caso, de abuso de poder econômico. Não gastei um centavo com isso. Ou seja, E aí? é um julgamento político. Não dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem: o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muita coisa está acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso dos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. O senhor esteve com o Biden certa vez. Sim. E disse a ele, pelo que se noticiou na ocasião, que seria muito melhor para os Estados Unidos se o senhor fosse eleito e não o Lula. Houve essa conversa? Como é que foi essa conversa? Olha só, eu tive com o Biden, como estou estando contigo aqui agora. A gente não pode culpar o Biden porque a idade, né, o pegou. Tem gente com 90 anos está muito bem. O Biden não tem essa idade toda. Então, o que eu conversei com ele foi uma coisa simples, rápida. Até como foi para um reservado, eu percebi que é difícil conversar com ele. Eu assisti a uma declaração sua, o senhor dizendo que eles não querem apenas me prender, eles querem me matar. Quem é que quer assassinar o senhor? Olha só, o Adélio Bispo é o mais protegido do Brasil hoje em dia. Nem os 4. Cara, o Josias ainda tem dúvida que querem matar o cara, levou a facada, velho. O telefone deles foi permitido que quebrasse o sigilo.
Quebraram o sigilo do meu telefone. Todo mundo estava do meu lado. O dele não. Ninguém Você acha? pode achar que o Adélio fez aquilo da cabeça dele. É. Você pode ver, ele é um desempregado que esteve em 5 Mas no dias. seu governo isso foi investigado, reinvestigado, acho que 3 Você vezes. não né? manda na Polícia Federal. A não ser que você tenha um certo esquema. Você não manda. Tá? Então, o delegado que investigou esse caso, até eu tenho o nome dele aqui, e que chegou à conclusão de que ele agiu de forma isolada, no dia 5 de junho de 2018, ele esteve em São José, Santa Catarina. Porque sabia que meu filho, o Carlos, ia praticar tiro naquele dia. Como é que ele sabia disso? Quem passou essa informação para ele? Mas o Adélio está preso, né, Não, presidente? não dá Eu quero pra- saber, o senhor falou agora, Por querem fa- me prender mas, e por fa- assassinar. não, por favor, deixa eu concluir aqui. Pois não. O caso Adélio. Alguém tentou entrar na Câmara no dia meia dúzia de setembro de 18, se passando por ele. O próprio documento da Câmara, que eu tive acesso, ali daria uma baita de investigação. Que 2 policiais que teriam procurado, não fala se é policial federal, legislativo, não fala nada, teria procurado ali a portaria e tentado entrar lá. Por que isso aí? Agora o Adélio era, até há pouco tempo, era filiado ao PSOL. Ele foi fazer alguma coisa lá, também não foi investigado. Ele esteve numa pensão em Juiz de Fora, onde logo depois do fato, a dona da pensão morreu. Daí se fala, Agora, o que eu não estou ela sofreu entendendo de é, câncer. o que eu não estou entendendo é, essa declaração a que eu me referi, o senhor deu essa semana. Dei, É. sim. Então eu quero saber o seguinte, por que o senhor está mencionando o Eu Adélio? Quem acredito. quer matá-lo? Essa é a minha dúvida. O senhor está dizendo, ó, não querem Ah, só me dúvida de prender, todo querem me mundo, matar. né? Sim, acredito Quem é nisso que quer aí. assassinar o senhor? Eu não posso acusar o Josias, que não tenho prova. Mas eu tenho um sentimento. Quem é? Ele está muito bem protegido pelo que ele chama de sistema. Sistema. O sistema tem nome e sobrenome. São pessoas que conduzem o destino do Brasil. Quando Então, mas aparece vamos dar o nome e sobrenome, então, Não, do não sistema. vou te dar isso aqui. Quando aparece, por exemplo, uma vaga para o Supremo, você não imagina a quantidade de pessoas que vão te pressionar. Pessoas que saem, você conhece, sabe quem é, mas que saem ali do nada e tem seu nome para indicar. E quando você não indica, você vira o inimigo das pessoas. O ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, disseram que o senhor trabalhou e conversou e discutiu a questão de uma possibilidade de golpe. Como é que é a sua avaliação do que eles disseram? Com todo na Polícia respeito a Federal? você, Carla, ele não declarou isso. A Polícia Federal e os não. comandantes disseram. Eu tenho que ver o que está nos autos. O que o comandante do Exército falou que foi discutido hipóteses de defesa, sítio. Por que hipóteses? Por que essa discussão? Quando o primeiro questionamento que eu fiz junto ao TSE, via o advogado do partido, você pode estar equivocado, uma petição que realmente é impossível, pode criticar a petição. Em poucas horas, o Alexandre Moraes indeferiu, nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Eu lembro. Juntei novamente o nosso pessoal do partido, alguém falou em recurso. Falei, se recorrer, a multa vai passar para 200 milhões. Olha lá. Ou mais grave, pode até caçar o registro do PL, dada a força que o Alexandre Moraes tinha naquele momento. Cara, esse pessoal aí tá nadando contra a correnteza, velho. Você recorre, não tem pra quem recorrer, bicho. Tá tudo estragado. Outra possibilidade, dentro das 4 linhas da Constituição, aí está a resposta do comandante Freire Gomes, que foi discutido hipóteses de dispositivos constitucionais. Algum problema nisso? Presidente, desculpe a franqueza, mas nós estávamos com a seguinte conjuntura. Houve uma eleição, a eleição foram apurado o resultado, venceu o seu adversário. Havia outra hipótese Venceu, hein? constitucional, senão a de preparar a transição e dar posse ao eleito? Por que discutir dispositivos como estado de sítio, estado de defesa, diante desse quadro? Por que discutir o apocalipse com comandantes militares se o resultado da urna estava sacramentado? Isso é discutir dentro das 4 linhas? Por que comandante militar? É o meu ciclo de amizade. Sim, Eu mas sou militar. por que discutir estado de sítio nesse ambiente? Porque o TSE nos impediu de novos recursos. Exato. Mas Simplesmente isso. E foi uma essa conversa, decisão do 2 TSE, reuniões rápidas. essa decisão do TSE, o PL entrou com recurso, Tá. pedia a anulação de determinadas urnas do segundo turno, só da eleição presidencial, não de governadores. E tomou uma multa de 22 milhões.
o ministro Alexandre de Moraes indeferiu, mas foi referendado depois pelo plenário do TSE. Isso é jogar dentro das 4 linhas. Os senhores recorreram, o TSE negou o recurso. Por que discutir estado de sítio e estado de defesa? Acho que não tem dúvida que o Alexandre de Moraes exercia uma ascendência enorme dentro do TSE. Ele poderia indeferir sem problema nenhum, tinha entrar com outro tipo de recurso. Qual o problema? A eleição do Aécio Neves em 2014, ele questionou também. Ele pediu uma auditoria externa. Sim, mas depois de decidido... Tudo bem, mas por que a multa não se discute mais isso eleições? Por que isso? Quer ver uma coisa? Se eu tivesse os poderes que o Alexandre de Moraes tinha, eu podia, no inquérito meu, convocar o ministro Benedito e perguntar para ele o que é missão dada e missão cumprida. É isso aí. O que é? Ou então o que é esse gesto para outro ministro. Cara. Ninguém... Agora, o senhor não considera, presidente, mas você pode... é uma anomalia um presidente que foi... Aí o Josias faz de conta que ele não falou nada disso daí. Tipo assim, ele ignora o que o Bolsonaro fala sobre isso. Ele não fala nada. Isso não é uma situação anômala? Incabível, tudo bem. A multa é que ninguém engoliu. Você já viu algum advogado ser multado porque peticionou alguém? Lá. Mas ele podia recorrer da multa, né? Nós ouvimos Mas se eu recorrer da multa, ia passar por 200 milhões. Nós ouvimos Exato. aqui, entrevistamos eu e a Carla, por acaso, o presidente do vosso partido, o Valdemar Costa Neto. Ele disse que foi um erro aquele recurso. A opinião deles são opiniões, né, Josias? Você tem a tua opinião, tem a minha, a Carla tem a dela. São opiniões. No dia 30 de dezembro, o dia que eu viajei, eu fiz uma live. O mundo não vai acabar dia 1º, vamos voltar à normalidade. Nós somos diferentes deles. Eu fiz aí. Eu nomeei os comandantes militares que o Lula indicou, da Aeronáutica e do Exército, no meio de dezembro, meados de dezembro. Nomeei para ele. Quem quer dar o golpe dia 8, dá um golpe antes do dia 8. Dia 8, todo o governo estava na mão do Lula. Todo, sem exceção. Tanto é, eu entendo, Josias, se eu tivesse aqui no Brasil dia 8, estaria preso até hoje. Talvez até morto. Entendo isso aí. Mas, graças a Deus eu saí do Brasil. Eu não ia passar faixa para o Lula. Até se eu fosse lá, ia receber uma vaia estrondosa. Acho que ninguém tem dúvida disso. Eu vou me submeter a um vexame desse. Não vou. Ainda mais passar a faixa para uma pessoa que tem essa vida pregressa do Lula, que voltou tudo normal agora. Não é só apenas aqui a questão da Previdência. É fundo de pensão, é só coisa realmente que, lamentavelmente, está voltando para nós aqui no Brasil. Eu tive acesso depois ao punhal verde e amarelo. Né? O famoso punhal. E aqui, não tem o nome aqui Lula, não tem aqui escrito aqui Alckmin e nem Alexandre de Moraes. Agora, o que causa espanto não é isso. Você pode até chegar à conclusão que seriam eles. Você pode até chegar a essa conclusão aí, mas não tem o nome deles aqui. Foi a conclusão que a polícia chegou. Sim, tá, tudo bem. A polícia Claro. de criatividade também. Olha os áudios vazados que a Folha publicou também. Agora, o que causa espanto, quando você pega isso não é um documento, não está assinado. Isso aqui é um memento. Na Academia Militar, no curso da ESAO, no curso de comando, no curso de Forças Especiais, você tem esse memento aqui, que você vai preencher de acordo com a missão, você vai preenchendo lá, depois o instrutor te dá uma nota em cima disso aqui. Então, o que aconteceu aqui? O que causa espanto? Que até hoje, João Mário, preso há 4 meses, não foi ouvido sobre isso. E por que, no meu entender, não foi ouvido sobre isso? Porque fica a narrativa que tinha um plano para matá-lo. O PGR foi além do que a PF falou. Falou que eu tive acesso por causa desses 20 minutos e, mais ainda, aqueci. Vamos supor que tivesse na cabeça um plano. Com todo respeito, isso aqui não é plano que você faça. Ninguém quer matar ninguém. Eu sofri uma tentativa de assassinato. Eu sofri. Exato. E aí? E quem tem histórico Agora, nebuloso sobre esse passado aqui é a esquerda, não sou eu. O que levou o Procurador-Geral da Daniel. República a concluir, ele inclusive usou um termo que o então presidente Bolsonaro anuiu, ou seja, concordou, né? Sim. O que leva ele a chegar a essa conclusão? Tem a menor ideia. O fato de ele o documento ter sido impresso no Palácio do Planalto, num determinado dia, 9 de novembro, e no mesmo dia, isso foi de manhã, de tarde ele esteve no Alvorada. Quer dizer, se o senhor lembrasse agora, ele esteve lá, conversou comigo sobre tal coisa. Jamais discutiria um assunto desse com ninguém. Não lembro a o que maioria conversou que ia comigo. lá, ia querer apoio de saúde, lá para dar um apoio moral. Estamos juntos, vamos sair dessa, vamos voltar. A maioria sair, tratar desse assunto. Você não pode falar em fazer algo grave, como sou acusado, perdendo eleições. Quando se fala estado de sítio e defesa, você tem que, além de convocar os conselhos, você pode ver, nem o presidente da Câmara, nem do Senado foram convocados, que é o primeiro passo para isso aí. E você tem que apresentar uma exposição de motivos, depois mandar a proposta, né, para o Congresso.
E isso foi conhecido como minuta de golpe. O que Alexandre de Moraes acabou de nos responder? Que não tem minuta de golpe. Ué, Para você condenado agora sem minuta de golpe, ou então? o que fizeram com o ministro antes da Justiça, algo terrível. Acharam um pedaço de papel na casa dele, seria uma proposta de estado de defesa, que se eu fosse instrutor de direito constitucional, apesar de não ser, né, eu daria 0 para aquele aluno. Agora está tendo uma negociação, né, conduzida pelo presidente do Congresso, do Senado, Davi Alcolumbre, para um projeto para atenuar a pena desses que estão presos por conta do 8 de janeiro. E aí o seu filho, o Flávio Bolsonaro, falou, olha, não nos interessa meia anistia, nos interessa a anistia completa. Que o que ele pergunta é, se a ponderação dos senhores eram as penas draconianas, leoninas, em relação à cabeleireira do batom, para usar a sua expressão, o pipoqueiro, o sorveteiro, por que não apoiar este projeto? Não fica a impressão de que o interesse pela anistia plena é para beneficiá-lo? Quando começou a discutir anistia, alguns parlamentares falaram comigo, vamos botar a questão da inelegibilidade nesse projeto. Eu falei, não, é só a pessoa de janeiro, eu estava fora do Rio de Janeiro. É justo você ser multado agora em Porto Alegre, José? Você está aqui? É justo eu ser previsto uma pena por depredação de patrimônio se eu estava lá na Disney? Mas por que não apoiar esse projeto que atenua as penas Não são criminosos. As pessoas não são criminosas. Eu tenho um nome de pessoas aqui que você cai para trás, né? Me desculpa, acho que vale a pena dar o tempo de programa nosso. Eliane Jesus, 28 anos. Presa há 2 anos, lá em Pedrinhas, Maranhão. Vildete Ferreira, 73 anos. Condenada a 11 anos. Iraci Megumi Nagoshi, 72 anos. Condenada a 14 anos. Maria de Fátima Mendonça, 67 anos. Agora, não Tubarão. Deixa eu terminar aqui. até por conta disso. Francisco Vildete Ferreira, 60 anos. Por que não apoiar esse projeto? Que ajudaria Olha, essas você tem que pessoas. reconhecer que as pessoas não são criminosas. Você vai passar essa pessoa com 17 anos para 12? Com essa idade? Essas aí estão com 17 anos, né? Tem gente com 17 aqui, tem gente com 14, tem gente com 11. O pipoqueiro, lembra do popcorn? O pipoqueiro e o sorveteiro foram condenados também. Autistas foram condenados. Agora, Pessoa de rua, catador de papel, foi condenado. Quando botaram a tornozela dele, ele humildemente falou, como é que eu vou recarregar a bateria se não tem onde morar? Esse tipo de pessoas são golpistas e, no primeiro momento, Você já pior que pensou? golpistas, foram chamados de terroristas. Num governo onde diz que o Hamas não são terroristas, onde diz que PCC e Comando Vermelho não são grupos terroristas também. Você já pensou, cara? Esse é o governo que nós temos aí. Hipocrisia. Que fala em direitos humanos. Eu sempre falei, é hipócrita. A esquerda é hipócrita. Confidencialidade. Eu tenho falado que tem 3 páginas desse inquérito 1361 que desmorona muita coisa sobre o TSE. Agora, é justo eu ter acesso ao 1361 e não poder mostrar essas 3 páginas? O que eles estão escondendo? Havia a previsão para iniciar na segunda-feira, na semana que vem, dos depoimentos, né, do inquérito que tramita no Supremo contra o senhor. E seriam ouvidas as testemunhas de acusação e também as de defesa. Os seus advogados pediram a suspensão, o cancelamento dessas oitivas das testemunhas. Por quê? O senhor está indo muito rápido? Não, acho que ninguém tem dúvida disso. Esse cara. Eu fui citado, fui lá citado lá na UTI. É? 5 dias para responder. A oficial de justiça, né, que eu já tive outros encontros com ela, de serviço no passado, ela falou, é o teu advogado que vai responder. Eu falei para ela, mas o advogado fala comigo. Ah, o senhor fez uma live no dia anterior. Uma live de 1h30, eu apareci 5 minutos. E dentro do hospital, numa boa, tranquilo, que estão correndo, estão. Me desculpe, essa eu vou poder te responder, porque foi uma decisão agora que eu vi agora na imprensa, e por que eles estão pedindo aí que não haja arguição das testemunhas. Não sei se o assunto está indo com eles. Uma dúvida estão atropelando. Repito, se eu sou tão culpado assim, porque não segui o devido processo legal. É simples. É. Agora, eu não entendo por que essa perseguição brutal em cima de mim. Não é apenas da baleia. Eu sofri 5 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco.
Eu fui acusado de comprar 101 imóveis para parente meu no Vale do Ribeira, Caixa Não tem 2. nada a ver com o Supremo, né? Não tem. Baleia, Não, Marielle, não. essas coisas não tem a ver com o Supremo. Passa por gente no Supremo. Ah, é? Passa por gente lá, passa. Tudo passa por lá. Mas Alguma que coisa. gente? Ministro, passa por lá. As outras. O ministro autorizou, Você pode, por exemplo, a joia, por Baleia exemplo. passou pelo Vamos lá, Supremo. então falar de joia. Foi Alexandre de Moraes. Tem uma adesão Aí, de poucos cuzão, meses. esse do juiz, TCU, né? Uma súmula. Será que o juiz acredita mesmo que esse pessoal do STF não tá perseguindo o cara, velho? Tudo passa lá mesmo. Lula. Olha, se estão em cima de mim por causa do meu relógio, vamos para cima do Lula também. Decisão do TCU. Os presentes personalíssimos, relógio, corrente, uma caneta, um anel, pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente de seus valores, até que o Congresso discipline o assunto. Ponto final. Não é porque decidiu a questão do Lula, tem que valer para mim. E o senhor concorda com essa decisão do TCU? O senhor acha que aqueles presentes todos que lhe chegaram, joias, as joias masculinas e também as femininas, o senhor acha que é razoável que o presidente se aproprie disso e que venda para em benefício fique com próprio? Isso. Se apropriar uma coisa, Não, fica sim, outra. se apropriar para ficar dentro do que está dizendo o TCU. E que venda, inclusive, como o senhor... Fui acusado. Tudo que me pediram, devolvi. Foi devolvido, mas houve a comercialização nos Estados Unidos. Tudo, olha só, você acha que eu tenho controle de tudo que eu ganhei? Eu tenho 9 mil itens. Eu tenho controle de tudo que recebi? Nas viagens, quero te apresentar um presente para você. Tinha outros. A gente tem controle disso tudo? Mas o senhor concorda com a tese do TCU de que Olha só, esses itens devem ser realmente do eu acho que tem que ser do mandatário? ex-presidente, sim. Pode vender e tudo. Faz o que quiser, é dele. Na lei de 91, o Collor era presidente, diz que esses presentes personalistas pertencem ao respectivo ex-presidente, podendo doar, vender, fazer uso que bem entender. Não se fala nessa lei no valor do presente. O TCU agiu corretamente, agora, apesar de beneficiar o Lula, que ele ficou chateado, bastante chateado com a adesão, ele até falou, vou devolver o relógio. Já era tarde, o TCU já tinha tomado a decisão. Nós, da direita, assinamos a CPMI. PT, PSOL, PCdoB, PDT, ninguém assinou a CPMI. Vamos investigar. Você não tem como falar corrupção zero. Você pode até buscar. Mas é como zero absoluto, né? Não tem como chegar lá. Tem que investigar. Agora, explodiu no governo do Lula. Explodiu. Olha, no meu governo, eu sofria uma ação por semana, no mínimo, do Supremo Tribunal Federal. Me aponte uma ação nesses 2 anos e pouco contra o Lula por parte do Supremo. Eu acredito que a CPMI vai ser instalada independente de recurso ao Poder Judiciário. Assim é a democracia. Porque, em parte, né, o Supremo alega o quê? Nós nos manifestamos porque recorrem. Tanto é que tem parlamentar que quer um número definido de parlamentares para poder recorrer ao Supremo. Que tem um partido com meia dúzia de deputados que faz a festa o tempo todo. Não consegue ganhar nada no voto lá dentro, entra junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso atrapalha a democracia. O que nós queremos, Josias, é garantir a nossa democracia. Alguém achar que o Brasil é um país democrático no momento, está completamente equivocado. Se alguém achar, porque se tivesse eleições hoje, o Alexandre de Moraes tivesse candidato, ele tem uma votação próxima de mais de 20%, que a esquerda está com ele. Ele diz que não é petista, mas a esquerda está com ele. Nós não queremos isso, nós não queremos um judiciário parcial. Queremos uma justiça que funcione realmente com isenção. O Flávio Dino, ontem, ou anteontem, indicando o nome para ser vice no Maranhão. Pô, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode se miscuir em questões político-partidárias. Então isso não pode acontecer. E o Supremo, alguns lá dentro, têm extrapolado nessa questão. Todo mundo sofre por lá de cá. Hoje em dia, o que é mais comum, o cara passa uma mensagem para outro colega, já pagou aí? Não pode ver esse clima, né, de insegurança. A gente não pode viver dessa maneira, tem que botar um ponto final nisso. Como é que começa o ponto final? Anistia não é derrota para o Supremo. Eu já falei que eu já errei no passado e voltei atrás. Não vou dizer que o Supremo errou, o Supremo exagerou. Há uma sensação, presidente, generalizada, de que durante a sua presidência, os 4 anos de presidência, o senhor fez uma aposta na divisão. O senhor fez uma aposta. Eu aqui, lá atrás, nos primeiros mandatos do Lula, o PT tinha a tese segundo a qual era nós contra eles, né? Mas ficou no seu governo eles contra nós. E a divisão se manteve. E hoje o senhor fala, olha, vamos pacificar. O senhor acha que teve alguma influência nessa
divisão do país nesse ambiente, nessa atmosfera que nós respiramos hoje, ou não? Isso veio por geração espontânea? Olha, nós da direita temos chegado junto à esquerda. Eu pego, por exemplo, um nordestino em São Paulo. Por que você está aqui? Lá eu estou sem condições, no Piauí. Mas a esquerda está há 20 anos comandando o Nordeste. Alguma coisa está errada. A gente convence a pessoa a vir para o lado certo. Hoje você vê gays de direita, negros de direita. O pessoal entende que algo está errado com a esquerda. Pessoas mais idosas um pouco no Nordeste, eu estou há mais de 20 anos com a esquerda e continuo pobre. A culpa não pode ser do Bolsonaro, que foi apenas 4 anos. Se não tivesse tido a pandemia e a guerra lá fora, o Brasil estaria voando. Então o pessoal vai entendendo esse tipo de filosofia. Eu vi agora que o PT fez uma cartilha para atrair evangélico. Ué, acharam Jesus? Ai, caralho. É isso aí, cara. E com essa vamos ficando por aqui.